Essa é a maior ciclovia urbana do mundo e ela fica aqui em Bogotá, na Colômbia. E não. A gente tem muito que aprender com a Colômbia em questão de mobilidade urbana. Tem várias cidades que têm umas soluções bem interessantes que dá para ser aplicada aqui no Brasil. Não é só tamanho. Bogotá foi a primeira cidade do planeta a fechar ruas inteiras no final de semana só para bicicletas e pedestres. São 127 quilômetros de avenidas fechadas nos domingos e feriados, só para bicicletas e lazer. Essa ideia saiu daqui e foi copiada por Nova York, Paris, Tóquio e outras centenas de cidades. Então é muito interessante a gente ver quando se tem uma outra visão de cidade que não prioriza somente os carros, né? Tem essa oportunidade de utilizar outros modais de transporte e valorizar, mesmo que seja nessa questão de fechar a rua para um momento de lazer, trazer então a importância, incentivar as pessoas a utilizar a bicicleta, por exemplo. Nos anos 90, Bogotá trata a bicicleta como política pública. Criou ciclovias segregadas, calçadas largas e integrou tudo com o transporte de ônibus. Então é bem interessante também essa questão de incentivar o uso da bicicleta como meio de deslocamento. Então, tendo uma estrutura adequada, né, essa separação entre via e ciclovia, que traz uma maior segurança para as pessoas realmente utilizarem a bicicleta como meio de transporte. E a integração com o transporte público também é interessante, porque acaba, então, incentivando que as pessoas usem o transporte público e tenham a bicicleta, geralmente gratuita, para tu fazer o restante do trajeto. Você vai de bike até uma estação, estaciona no bicicletário e segue de ônibus direto. O resultado, 9% da população daqui usa a bicicleta como principal meio de transporte. E a maioria vem das classes populares. E isso é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Então, tem muito problema em relação às ciclovias, que em muitos casos elas são segregadas, ou seja, elas não conectam lugar nenhum, né? Então é só num trecho, e isso acaba desestimulando as pessoas a utilizarem a bicicleta. Sempre se a gente pesquisar, tem notícias falando dessa questão de desorganização, de alguns problemas nesse sentido no Brasil, embora ainda tenha algumas notícias que mostrem que já está tendo um crescimento, né, em relação ao uso de bicicleta como meio de transporte. Sabe-se que tem muito ainda a melhorar. Que bicicleta não é luxo, é infraestrutura, inclusão e mobilidade. Porque Bogotá não é só a maior ciclovia urbana do mundo, é também um modelo urbano latino-americano que virou referência mundial. E que isso sirva de referência, então, para o Brasil, porque é muito diferente a gente ver exemplos como esses, onde tem uma vontade, um incentivo por parte do governo, né, de trazer isso como política pública, seja no país ou em determinada cidade. Isso acaba reverberando na qualidade da população, que consegue ter outras opções para se deslocar, né, fazer as suas atividades no dia a dia. Então, acredito que a gente tem muito que se inspirar na Colômbia.